Baraúna, história de fé. Que neste recanto do Curimataú paraibano nasceu pela força da fé uma baraúna forte. A nossa história começa por volta do ano de 1870. Nesta época já existiam algumas fazendas de gado na região. E em meados de 1890, as famílias Barbosas, Rodrigues e Galdinos, vindas do Brejo de Areia, chegaram à região para fixar morada. Estabeleceram residências nas localidades de Pedra Vermelha, Lagoa da Caraibeira e Catolé. Nesta mesma época, o senhor José Firmino de Oliveira e sua esposa, a senhora Maria Pereira, adquiriram algumas léguas de terra, próximas ao Riacho das Braúnas, onde instalaram sua residência e passaram a criar gado e cultivar o solo. O terreno sempre foi bom produtor de feijão, milho, algodão e mandioca. As adjacências do Riacho das Braúnas passou a ser o lugar de encontro para os fazendeiros e vaqueiros da região. Por ser um lugar de boas sombras, graças às muitas braúnas do lugar e a água boa e abundante do riacho. Como conta a tradição oral, que os vaqueiros e fazendeiros se perguntavam entre si: onde a gente se junta? Nas Braúnas. Foi assim que surgiu o nome Braúnas e mais tarde Baraúna, para o povoado que por ali se formaria. Algum tempo, tendo se passado desde que José Firmino construiu sua casa próxima ao Riacho das Braúnas, o senhor Francisco Soares da Silva, um homem já de certa idade e viúvo, conhecido por todos como Chico Italiano, dado a sua fala meio atrapalhada, chega ao povoado da Fazenda das Braúnas. E daí de então, ele casa com a filha de José Firmino, a jovem Antônia. Com a jovem Antônia Belmiro, eles mesmos, depois de casados, continuaram morando na fazenda de José Firmino e mais tarde se tornaram-se herdeiros de tudo. Por volta do ano de 1925, ocorreu o devastador surto de varíola. Daí então, começa a história de fé do povo das Braúnas, que mais tarde se tornaria Baraúna. O devastador surto de varíola, a bexiga taboca, que se alastrou rapidamente e dizimou muitas vidas. Vendo o cenário desolador, Chico Italiano fez uma promessa a Nossa Senhora do Desterro, para que ela conseguisse de Deus o fim da peste, poupando a sua vida e a vida de seu povo. Como forma de agradecimento, ele prometeu desmembrar parte de suas terras para doar a Nossa Senhora e construir em sua homenagem uma capelinha. A oração de Chico Italiano foi atendida. Com o passar do tempo, a doença foi controlada e naquela época ninguém mais morreu. Todos os habitantes da região se mobilizaram e a capelinha foi construída. No dia 6 de janeiro de 1930, dia solene da Epifania do Senhor, conhecida por muitos como Dia de Reis, os moradores da região fizeram uma procissão com a imagem de Nossa Senhora do Desterro para a capela recém-construída. E lá, o reverendíssimo Padre Luiz Santiago, da paróquia de Nossa Senhora das Mercês do município de Cuité e da paróquia de São Sebastião em Picuí, celebrou a primeira missa. O lugar tornou-se o maior símbolo de fé e devoção para o povo nas redondezas. Assim, a história de fé do povo de Baraúna. Em 1940, Chico Italiano faleceu e em 1949, parte da fazenda foi vendida ao senhor José Lourenço Dantas, vindo do povoado Cobra, no Rio Grande do Norte. Ao passar dos anos, o pequeno povoado vai se desenvolvendo em torno da capelinha de Nossa Senhora do Desterro, no território doado à santa por Chico Italiano, e uma vila vai se formando. Em 1955, a população da Vila das Braúnas, como já era conhecida na época, José Lourenço Dantas foi peça-chave para o desenvolvimento econômico da região que girava em torno da agricultura e da criação de gado. Ele foi o principal responsável por uma linha de comunicação entre a povoação e a capital do estado. Já de posse de um caminhão Chevrolet 46, José Lourenço começou a fazer viagens para a capital, onde levava produtos para serem vendidos e trazia outros para revender. À medida que o tempo passava, mais famílias se aproximavam da vila, que aumentava cada vez mais. O crescimento da Vila das Braúnas tornou a capela insuficiente para acomodar o povo. Sendo assim, decidiu-se pela sua demolição, para dar lugar a uma maior. O povo da vila se mobilizou e construiu uma nova capela, dedicada a Nossa Senhora do Desterro,
No dia 16 de fevereiro de 1956, o padre José de Barros, das paróquias de Cuité e Picuí, celebrou a missa de inauguração da nova capela, que foi concelebrada por 4 padres. Um deles, o padre Donato Rizio e o padre Assis Meira, também o padre Apolônio Gaudêncio. Em 1959, a vila foi elevada à categoria de distrito do município de Picuí. E uma feira foi inaugurada funcionando sempre aos domingos. Em 1993 foi realizado o plebiscito e o distrito foi elevado ao município de Baraúna. Quando a emancipação política do município aconteceu, a capela de Nossa Senhora do Desterro ainda continuou dentro do território da paróquia de São Sebastião, em Picuí. Os laços de Baraúna com a cidade de Picuí, religiosos, culturais e econômicos, duraram muito. No ano de 2003, sob a administração paroquial do padre José de Anchieta, da paróquia de Picuí, a segunda capela foi demolida. Em 22 de dezembro de 2005, o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Jaime Vieira Rocha, bispo de Campina Grande, celebrou na nova capela e a abençoou. A paróquia de Picuí deu suporte pastoral por muito tempo ao jovem município de Baraúna, pela comunidade de Nossa Senhora do Desterro. Passaram-se muitos missionários e seminaristas enviados por Picuí, que ajudaram muito no serviço pastoral. Por volta do ano de 2012, começou a acender no povo de Baraúna um sonho antigo, isto é, a elevação da comunidade à área pastoral. O padre Saulo Rodrigues Pinto, pároco de Picuí na época, sonhou com o povo este momento. No ano de 2014, o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Frei Manuel Delso Pedreira da Cruz, bispo diocesano de Campina Grande, decidiu pela elevação da comunidade de Nossa Senhora do Desterro, a sede paroquial. Aos 31 de maio de 2014, festa litúrgica da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Às 9 horas da manhã, achando-se presente grande número de fiéis em solene concelebração eucarística, Dom Manuel Delso Pedreira da Cruz erigiu através de decreto canônico e instalou a paróquia de Nossa Senhora do Desterro, empossando o padre Fabiano Melo de Oliveira como seu primeiro pároco. A paróquia de Nossa Senhora do Desterro tem todo o seu território nos municípios de Baraúna e Sossego, parte dos municípios de Pedra Lavrada e Cuité, limitando-se ao norte com os municípios de Picuí e Cuité, ao sul com os municípios de Olivedo e Cubati, ao leste com os municípios de Barra de Santa Rosa e ao oeste com os municípios de Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí, todos nos estados da Paraíba. O padre Fabiano Melo de Oliveira foi o primeiro pároco e seu trabalho foi a estruturar a nova paróquia, tanto da dimensão administrativa quanto na dimensão pastoral. A história do município de Baraúna, um povo de fé em Deus, devoção a Nossa Senhora, que conseguiu construir todo esse legado de fé e história. Dentre dos retalhos mais históricos, podemos acompanhar de perto a história do município de Baraúna, que nos faz cada vez mais acreditar que a fé é um caminho a ser seguido. Esse documentário, Baraúna, História de Fé, nos mostra a realidade de um povo, de todo o início de Baraúna, quando se chamava Braúnas, que depois se tornou Baraúna, de um pequeno lugar que se tornou cidade e que hoje acolhe tanta gente. O município de Baraúna é um lugar de acolhimento, de fé, de história, todos com o seu ideal, todos com o seu caminho a ser seguido. A nossa história, que começou lá no ano de 1870 e que se perdura até hoje. Passou-se por aqui Chico Italiano, com sua devoção e fé. Passaram-se tantos outros Chicos italianos, que demonstraram a sua fé, e virão outros tantos. E a história de Baraúna. Baraúna, história de fé, seguirá por muitos anos. Virão outros e outros para dar continuidade à história, à fé deste recanto do Curimataú. E que a nossa história, que a nossa fé possa continuar firme, forte e fortalecida sempre. Que possamos olhar sempre para a nossa história, como tentamos trazer neste documentário. Nestas poucas imagens que vocês puderam acompanhar, a gente foi atrás dos retalhos mais históricos, tentamos trazer as imagens mais marcantes desta época. E este foi o documentário Baraúna,
história de fé.